Ou seja, é o prazo que você tem para reclamar em relação àquele produto. Lembro, por força do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo de garantia no produto não durável, por exemplo, o alimento, é de 30 dias. 30 dias a contar da compra. Da constatação. Porque o que acontece? Eu pergunto porque o leite integral, por exemplo, ele dura, sei lá, acho que 2 meses. Você compra o leite, passou 35 dias, ele ainda está dentro da validade, mas está estragado. Aí você abriu os 30 dias. Não, mas é da constatação. Da constatação. Porque tem alimento que você constata de imediato. Eu mesmo adquiri uma carne, né, o Maurício que adora, que comprei uma fraldinha, eu adoro fazer uma fraldinha lá em casa. Não é friboi não, né? Não. Bem, tá comprei uma fraldinha e eu abri e tava com aquele cheiro podre. Então, quer dizer, de cara eu percebi o problema e dali já tinha 30 dias. Fui lá no local, Coitado do local que fez isso com o cara do Procon. Na época eu realmente era o coordenador do Procon, mas eu não, obviamente, em hipótese alguma, usei dessa situação para garantir meu direito, né? Sim. E aí eu consegui trocar o produto. Então você tem esse prazo de 30 dias para tentar solucionar a situação. Nós temos mais uma pergunta, por favor. Bom dia, meu nome é Roberta. Eu gostaria de saber se pode ser colocado em promoção produtos com a data próxima à validade e se eu posso efetuar a troca. Bem, o produto que está para vencer não tem problema nenhum. Agora é a dica que a gente sempre faz. Normalmente, quando tem uma promoção relâmpago, uma promoção com desconto violento em relação a um produto, a chance de estar próximo de vencer aquele produto é muito grande. Então não vá naquela ânsia, opa, entrou na promoção, vou levar uns 10. Aí ele leva uns 10 e vai vencer amanhã, você não consegue comer nenhum. Né? A minha mãe mesmo, esses dias aí, comprou um quilo de cottage, comprou 5, foi ver, estava vencendo. Quer dizer, mandou uns 2 lá para casa para ver se eu dava conta para ajudar. Né? Mas então, cuidado com isso aí. É legal, não tem nenhum problema, mas cuidado com as promoções. Esses dias eu fui no supermercado, uma grande rede de supermercado aqui, e tem certos produtos. Dá vontade de falar o nome, não dá? Não, mas essa foi legal. Tem certos produtos que você compra de vez em quando na sua casa, né? Pelo preço e tal. Então tinha um determinado iogurte lá que custa, sei lá, R$6, R$7. A embalagem, então você não dá para quem tem menino em casa, você não consegue comprar isso todo dia, né? E aí o negócio estava numa promoção violentíssima, tipo, o negócio estava 6 e tanto, ele estava custando R$1,50, por exemplo. E aí a Kate olhou, aí olhamos a validade, estava para vencer daí a 2 dias. A Kate, vamos levar umas 3 embalagens. Eu falei, que 3, minha filha? Pode encher o carrinho desse negócio aqui. Vamos distribuir para o prédio inteiro. Não é todo dia que a gente consegue comprar esse iogurte. Não, é verdade. Fez a boa ação, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do direito do consumidor e também dentro do supermercado, que é um negócio que parece que ainda está dando dor de cabeça, né? Pelo menos aqui em Belo Horizonte, acho que São Paulo passou por isso um tempo, e aqui em Belo Horizonte o pessoal está meio indeciso, que é em relação à questão das sacolinhas. E parece que você tem alguma novidade para a gente em relação a isso, porque em Belo Horizonte, para quem não sabe, foram proibidas as sacolinhas, aquelas sacolinhas plásticas, né, que não eram biodegradáveis, etc. E tal. Depois o pessoal começou a vender uma que supostamente era biodegradável, mas depois viram que não era, mandaram proibir de novo, depois mandou liberar de graça, depois está vendendo. Agora, depois não podia vender. Eu já saio do supermercado carregando tudo na mão, já não levo sacola, não faço mais nada. Né? Caixas. E então, como é que está isso hoje? Esse negócio da sacola plástica, isso aí é uma polêmica do país inteiro. Porque se por um lado tem a boa intenção com relação à questão ambiental, que é óbvio tem que ser pensado, ninguém está discutindo aqui de forma diferente. Mas também tem um lado da defesa do consumidor que faz o contraponto sempre a isso. Se você questionar todos os órgãos de defesa do consumidor, associações de defesa do consumidor em relação a essa sacola plástica, venda, não venda, coloca, não coloca, todos vão apontar o seguinte: tudo bem, então vamos proibir o uso de sacola plástica. Aí você começa a vender a sacola plástica e os produtos, eles não têm queda de preço. Então, onde eu estou querendo chegar? Tem uma pesquisa que foi feita, violenta sobre isso, os mercados todos aumentaram o seu lucro de forma razoável no momento que foram aprovadas essas leis que proibiram o uso da sacola plástica. Porque vendiam a 19 centavos cada sacola. Isso. Não, eu falo assim, exatamente. Então, eles mantiveram os produtos no mesmo preço, porque vão pensar o seguinte: nada é de graça. Então, quando entregava a sacola plástica para você, já estava embutido no preço.
Então, eles começaram a não mais entregar, não ter o custo e vender a sacola. E caro? Muito caro, porque 19 centavos uma sacola plástica, puxa vida. Né? Então tá. Aí o Ministério Público, aqui de Minas Gerais, entrou na discussão, mostrando que a sacola que está sendo comercializada, que em tese não era de plástico, mas biodegradável, ela não era biodegradável. Era fabricada, parece, de fécula de mandioca, alguma coisa assim, né? E aí eles proibiram, entraram com ação pedindo a proibição dessa comercialização. Poderia ser entregue a sacola, mas sem vender. Aí a associação recorreu em relação a isso, até que semana passada saiu uma decisão definitiva em relação a essa questão, na qual está proibida, efetivamente proibida, a comercialização, a venda dessas sacolas aqui em Minas Gerais. Ainda cabe recurso da decisão, não é uma decisão definitiva, mas por hora, eu estou falando por hora porque é aquilo que já falou, daqui a pouco muda de novo. Né? Mas por hora você tem o direito, ou você ganha a sacola, ou não pode vender. Agora, aquelas maiores que são vendidas em alguns estabelecimentos, elas podem ser comercializadas? Podem, não tem nenhuma proibição em relação a elas. A discussão é em torno daquela sacolinha. Sacolinha de supostamente plástico. ela é biodegradável, porque a ideia é o seguinte, a sacola maior, ela é reutilizável. Sim. Então não vejo às vezes problema. É de pano, um plástico mais duro, né? O que for, pode ser de qualquer material, porque como ela é reutilizável, ela não vai ser jogada no meio ambiente de forma tão assintosa como eram as outras sacolas. As outras sacolas eram usadas como um saco de lixo. A verdade é essa. Né? Então, são essas que está o nó da questão. Agora, aí muitos comerciantes pegaram a deixa de não vender, mas também não estão dando mais. Exato. E aí, quer dizer, não foi proibido e tal, não pode vender, mas também não está dando. Isso o que eles devem dar, no caso. O direito do consumidor fala o que sobre isso? Eles não têm que prover a embalagem? Não tem e são obrigação definições de municipais prover a também, embalagem. doutor? Essa decisão estadual, só em Minas Gerais. Só em Minas Gerais. Tinha uma lei municipal aqui em Belo Horizonte, lei municipal em Juiz de Fora também, salvo engano, em Uberlândia também. Isso espalhou pelo Estado. Não, mas é uma decisão de âmbito estadual, porque é o Ministério Público Estadual que entrou. Agora, o que o Jean colocou, eu acho que essas coisas têm que ser muito medidas. Né? Se, por um lado, não vai ter um engodo de vender algo que não é biodegradável, por outro lado também, o consumidor ficou na situação de não receber nada. Mas o consumidor pode entrar, por exemplo, com uma ação contra a Associação Mineira de Supermercados, forçando a fornecer essa embalagem? Pode ser criado, por exemplo, um mecanismo de obrigação para que eles forneçam? Entrar com ação, todo mundo pode. A resposta sempre, o aluno me pergunta assim, posso entrar com ação? Você pode. Agora, se ela é viável, eu entendo que não. Não, porque você não pode forçar uma pessoa a fazer aquilo que a lei não te força a fazer, porque o princípio do direito em relação ao privado, no caso, no supermercado, ele está liberado de fazer tudo o que ele quiser. Ele só não pode fazer aquilo que a lei expressamente proibir. Então, como não tem lei que regula, obriga, dá um acondicionamento sobre os produtos comprados, eu não vejo obrigação dos supermercados ceder a sacola plástica. Agora, é questão de bom senso. Obviamente que aqueles supermercados que começam a ceder sacolas plásticas, caixas que sejam, para você acondicionar seus produtos, eles vão dando uma fidelização com o consumidor. Até um contraponto aqui, tem uma rede de supermercados também aqui de Minas Gerais, grande, ela começou a não dar sacola plástica, não ceder. Né? O que ela viu? Ela está começando a perder cliente. E aí ela voltou a fornecer as sacolas e ela voltou a ter o público que ela tinha. Então, eu acho que então eles podem fornecer desde que seja biodegradável, no e caso, gratuita. Né? Bom, e você tem mais alguma novidade para a gente hoje, Bruno? Temos. Nós temos aí uma decisão importante que ocorreu também essa semana passada em relação à Caixa Econômica Federal. Foi a decisão que saiu em Goiás, mas segundo aquele tribunal que cobre aquela região, é o TRF daquela região, que inclusive é a mesma região de Minas Gerais, vale para o país inteiro. Qual que foi a decisão? Olha que coisa importante, eu até estava conversando aqui antes de começar o programa com a turma que ajuda no programa, que é exatamente o seguinte: toda vez que você tem uma dívida com um banco, cai um dinheiro na sua conta salário, às vezes vão lá e mordem sua conta salário, não é isso? Uhum. Então, o que foi entendido em relação a isso? Que isso não pode ocorrer. Então, se você tem, por exemplo, uma dívida em relação ao financiamento habitacional, que foi o caso que foi julgado lá, você tem a dívida, tem que ser paga,
Mas a conta salário não pode suprir o pagamento disso, porque senão simplesmente caía na conta salário, o banco ia lá, pegava toda a dívida e não sobrava nada para o cara. Então entendeu-se que essa conta salário, ela, segundo o entendimento do judiciário, ela é empenhorável. Então, se ela é empenhorável, também não pode servir para pagamento de outras dívidas. Ela então, não é um bem imóvel, né? Seria um ganha-pão. É o ganha-pão, é algo essencial. Então, em nome até mesmo da questão humana, resolveu-se preservar isso. É uma decisão importante. Isso está relacionado só a contas salário? As contas salário, sim. O que configura uma conta salário, doutor? É aquela que é aberta pelo empregador para que o empregado receba o seu salário. Agora, obviamente, que aí tem uns desdobramentos, que você pode, por exemplo, pegar a íntegra daquilo que você recebeu e transferir para um banco da sua confiança. Tá? E aí também tem uma natureza salarial, porque aí vai ter uma série de requisitos. Com essa decisão, eu estou vendo um monte de gente agora pegando todo o dinheiro e colocando só na conta salário. Né? O cara que tem um monte de conta poupança. Não, mas aí... porque ele vai fugir dessa mas dessa tem que configurar isso. O contra-cheque que paga no salário e transferir na íntegra. Sim. Isso tem uma operação financeira própria, tem uma rubrica própria para exatamente evitar a fraude. Sim, legal. Então isso aqui é uma decisão importante, cabe ainda recurso, a Caixa já recorreu, tá, pessoal? A Caixa já recorreu, mas é uma decisão que merece acompanhar nos próximos meses aí. E cada caso é ser avaliado, né? Obviamente. Até antes, a gente, só para finalizar, sobre aquele caso que nós falamos aqui da diplomata brasileira que trouxe o senador boliviano, o que o senhor tem a dizer juridicamente sobre esse processo? Olha, existe dentro do direito internacional público alguns institutos como o do asilo diplomático, o asilo territorial. E aí o que acontece? O asilo diplomático, exatamente, ele trata da seguinte situação: quais são os bens que você estende a imunidade diplomática efetivamente ou não. Então, por exemplo, uma embaixada, o cara entrou dentro da embaixada, ele está protegido, não está protegido, um carro e assim por diante. Bem, de qualquer forma, é o seguinte, aqui na América Latina existe a tese do asilo diplomático. Então, se uma pessoa que está sendo perseguida pelo governo do seu país consegue adentrar dentro de uma embaixada, que foi o caso, ele entrou dentro da embaixada brasileira, ele terá toda a proteção. Só que, para ele sair da embaixada para vir para o Brasil, ele precisa ter o que nós chamamos de salvo-conduto. Ou seja, o governo brasileiro, junto com o governo boliviano, deve negociar o deslocamento desse cidadão boliviano para o Brasil. Então, o que a gente percebe, apenas entrando na questão técnica, é que não houve o salvo-conduto. Então, o deslocamento dele foi um deslocamento ilegal dentro do direito nacional. Um sequestro ao contrário, né? Ele sequestrou com o desejo do sequestrado, mas não com o desejo da família. E com o agravante de ser utilizado um veículo oficial do governo brasileiro. Então, isso aí que é o agravante. Então, você não teve o salvo-conduto, e ainda uma quebra de requisito diplomático, que foi isso. Não obstante o lado humano, isso tudo se respeita, mas em termos do direito, o direito foi quebrado no momento que não se fez da forma correta nas relações internacionais. Então, realmente, causa-se um mal-estar, não entrando no método político, apenas no técnico é esse. Quer dizer, então, o governo brasileiro tem que mandar esse moço de volta logo, senão existe pode essa ser processado, inclusive. Esse cidadão boliviano, há grande chance de ser expulso do país e retornar. E fica mais ou menos igual aquele caso do Snowden lá na Rússia, né? Que estava lá escondido no aeroporto. É idêntico, porque no aeroporto, naquela área, antes de ultrapassar a segunda barreira, entre a entrada e a verificação do governo local sobre os documentos, bagagem e tal, aquela é uma área de zona livre, vamos dizer assim. Então, o que o Snowden tinha que acontecer? Ele ficou ali até que houvesse um salvo-conduto do governo russo para ele se deslocar. É igual, a situação é Agora, idêntica. o Evo Morales não pode achar ruim do cara ter vindo para o Brasil, porque ele ficou indignado do povo achar que o Snowden estava vindo para a Bolívia dentro do avião dele. Né? Agora ele está achando ruim do senador dele. Quer dizer, o telhado dos outros sempre é de vidro. O procedimento seria o mesmo. Se o Snowden estivesse no avião
boliviano também seria a mesma situação de Mesma erro. situação. E por se pouco tivesse... não estaria, né? Por pouco não estaria. Bom, a gente quer agradecer a você mais uma vez, Bruno, sempre esclarecendo dúvidas que a gente tem. E o pessoal de casa pode continuar mandando, inclusive, sugestões de temas, né? Para que o Dr. Bruno Bulgarelli trate conosco aqui, sempre ligado à questão do consumidor, né? E toda terça-feira ele vem esclarecer conosco aqui as nossas dúvidas.